Porque queira ou não queira, no internato você não consegue ver tudo que é importante ser visto. Sim. Por diversos motivos. Mesmo em boas faculdades, boas universidades, simplesmente não é factível. Você vê paciente de tudo? De tudo. Quando você tem um campo de prática que não é tão bom, pior ainda. Então você deixar à mercê da sorte ou do acaso, quais casos que você vai ver, o que é que você vai estudar ou não, isso também não é correto. Você tem que ter um plano de cobrir aquelas principais áreas, nos principais temas. O que você viu pessoalmente, excelente. Aí esse é o caso que você vai... Você bicho, tem que estudar, eu tô tendo o privilégio de ver essa doença aqui. Essa apresentação, essa síndrome. Você vai fixar. Aí é que eu tenho que aprender mesmo, que eu vou fixar agora. Exato. E não vai deixar de estudar o resto porque tá no seu plano de preparação. Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Sétimo Cast, podcast baseado em vivências e as fontes são as vozes da nossa cabeça. Agradecer a nossos dois parceiros, GX Med Contabilidade, especialista em contabilidade médica com mais de 1.000 clientes médicos atendendo em todo o Brasil, independente do estado que você esteja, eles conseguem te atender. E o Arthur, que a gente vai deixar aqui o Instagram dele, que toca a operação, vocês podem entrar em contato direto com ele. E tem um dado impressionante: 9 a cada 10 médicos paga mais imposto do que deveria, não seja um deles. E a equipe que montou esse cenário aqui, padrão pra gente, que faz toda a parte de marketing médico, audiovisual, tráfego pago, brand, linha editorial, estrutura toda a sua parte de marketing médico sem você se preocupar. Galera da Domus Doctor também vai deixar aqui na descrição do vídeo o contato deles para vocês. Vamos para mais um episódio agora e a gente vai abordar um tema que esse tema eu acho ele muito importante mesmo, né, que é a parte de estudo no internato, né? A gente está vivendo aí um momento muito delicado na formação médica, muita faculdade sendo aberta, né? E a gente sabe que com isso a qualidade dos médicos formados tende a cair. E você que está aqui... Não só tende, como a gente está observando isso também, né? Você que está aqui não pode ser um deles. A gente tem um episódio nessa temporada que a gente fala dos piores internos e residentes com histórias extremamente engraçadas. E hoje você vai conseguir saber tudo o que você precisa para não ser um deles, né? Então a gente vai falar o que é que a gente acredita do que é um bom interno, de como que você estuda durante seu internato, porque a gente sabe que sua faculdade simplesmente larga você no internato, a maioria delas não tem um plano de estudo e realmente é impossível estudar tudo, né? Como é que você vai estudar tudo de clínica em 10 semanas de clínica médica no internato? É humanamente impossível, né? Então vamos começar. O que é que você acha aí, Danilão? O que é que você acha que é o maior erro aí que os internos cometem nessa... Quando ele entra começar colocando dois extremos que eu acho que a gente já pode começar identificando dois estereótipos, dois jeitões, assim, dois extremos que eu acho que os dois estão errados, né? Você tem um extremo, que é aquele cara que está no internato e ele já focou somente na prova de residência e ele estuda somente voltado para a residência. O cara ele só já faz um cursinho precocemente, só pega o material do cursinho para a residência, ele meio que deixa de lado os pacientes do internato, fazer um internato bem feito, o estudo dos casos que ele está acompanhando, que ele é responsável e tal. Esse é um extremo que acho que ninguém tem dúvida que é perigoso, é errado, não é a forma correta. E você tem outro extremo também. Desde que você está pensando em se preparar para a residência e você tem um material muito bom que ajuda, né, nessa preparação, do ponto de vista de estudo médico, você também não aproveitar todos os recursos que você tem, incluindo material de cursinho, ou um cara que ele só faz o internato e ainda assim ele acaba fazendo o internato mal feito por não se atentar a essas questões todas. Então acho que não é nenhum nem outro. A gente vai falar bastante disso aqui, de como usar todas as ferramentas disponíveis, estratégias disponíveis para você fazer um bom internato sem perder de vista uma prova de residência que eventualmente você vai fazer no final do seu internato. Porque, Davi, são duas formas distintas de se estudar, né? Você tem o estudo focado em você fazer uma prova, você vai estudar de uma forma, e o estudo focado em você aprender aquela patologia, aprender aquele assunto para a vida, né? Dá para juntar os dois. E a gente vai falar um pouco assim de como que dá para você fazer as duas coisas bem feitas.
Eu queria trazer antes disso o perigo, né, de cada polo desse aí que o Davi falou, né? O perigo de o cara só focar na residência e o perigo do cara só focar, né? O cara negligenciar. Negligenciar a residência, né? O cara focar só na residência, ele acha que ele está fazendo uma boa preparação para a residência, quando ele, na verdade, não está, né? Geralmente, esse cara comete 2 erros importantes, né? Um é começar uma preparação muito cedo, porque ele está ansioso ali, querendo passar na residência. E é uma coisa que a gente sempre falou no 7º ano, né? A preparação, ela começando muito cedo, você desgasta muito. O ano de residência, Lucas acompanha na mentoria muitos mentorandos, sabe que no final do ano o cara tá quebrado, né? O cara não quer mais estudar. Então, você começando muito cedo tem esse perigo. E o segundo, que eu acho que é até o mais importante, é o seguinte. Eu até vou pedir para Davi compartilhar a experiência dele, porque Davi fez uma preparação no 6º ano ali. Ele não conseguiu estudar tudo que poderia para residência, porque ele estava ali com o internato e tudo. Mas Davi teve uma formação muito sólida do internato dele. Ele aproveitou muito bem o internato dele. E isso fez ele... Não conseguiu passar em várias provas, não foi, Davi? Depois você compartilha. Mas a que você passou, que foi a USP, ele ter tido um bom internato ajudou muito. Entendeu? Ele ter se dedicado a estudar durante o internato. Então, um exemplo que eu gosto... É só um exemplo, assim. Cara, quando você pega os módulos do cursinho, né? Os módulos do cursinho tem, vamos dizer, X módulos de GO, X módulos de PED, X módulos de cirurgia e 40X módulos de clínica médica, né? Então, como é que você vai dominar essa clínica médica, né? Eu acho que a clínica médica, às vezes, é um dos pontos principais de distanciar um do outro. Porque como GO, as coisas que caem, GO, cirurgia, pediatria, são meio sempre as mesmas coisas, as pessoas tiram notas mais altas. E a clínica é aquela nota que mais destoa do cara que passa do que o cara que não passa. E essa... Não só na clínica, né? Por exemplo, uma base boa de internato de cirurgia geral vai te ajudar na prova de cirurgia. Uma base boa de internato de pediatria vai te ajudar. Porque o conhecimento, a fixação do conhecimento, a memorização do conhecimento, ela é muito melhor quando você viu aquilo na prática. Você viu aquele paciente, é totalmente diferente, né? Além de você ter tido um bom internato, te ajudar na prova prática, né? Na prova com imagens, né? De ver raio-x, ver tomografia, que caem até na prova teórica também. Então, percebam, o internato, aproveitar o internato, é a base do bom estudo para residência. É a base. Então, se você é um proveiro, foca só em prova, como o Jota estava citando ali, fazer prova só, sem aproveitar o internato, sem aproveitar o que está sendo oferecido para você no campo de prática, surge esse viés de você não aproveitar bem e não ter essa base necessária para complementar com uma preparação boa. E o perigo de você abandonar a residência, a gente sabe que você... Abandonar o internato. Abandonar o internato, já falei, né? De abandonar a prova. Vou ficar só negligenciar negligenciar a preparação. É que, assim, hoje em dia, a gente tem... Não, em todas as épocas, né? Hoje eu acho que os gatilhos e a geração mais nova que a gente ainda está mais suscetível ainda a isso, que é a dispersão. Hoje existe muito conhecimento, a atenção está muito ruim, né? Tanto por causa disso aqui, que é... dancinha, TikTok, eu arrisco dizer que minha preparação para residência e aproveitamento do internato e tal, e talvez todos nós aqui, não teria sido o mesmo nos dias de hoje, seria muito mais difícil. Seria mais difícil. Sim. Seria Instagram, não sei o que, que na época não tinha. Então, se você não tem um olhar focado para uma meta, então esse cara que vou ficar só fazendo meu internato aqui sem estar focado na meta, ele não consegue ter a disciplina necessária para atingir aquela. Então, um plano, né? Um plano, exatamente. E aí o que é que vai acontecer é o seguinte, ele acha que ele tá focando pro internato muitas vezes. E pode estar tentando focar. Pode até estar tentando, com uma boa intenção. Sim. Só que não consegue estudar decentemente. É aquele cara que vai empurrando com a barriga. E ele fica à mercê. Desmotiva. E ele fica à mercê, porque queira ou não queira, no internato você não consegue ver tudo que é importante ser visto. Sim. Por diversos motivos. Mesmo em boas faculdades, boas universidades, simplesmente não é factível. Você vê paciente de tudo. De tudo. Quando você tem um campo de prática que não é tão bom, pior ainda. Então você deixar
à mercê da sorte ou do acaso, quais casos que você vai ver, o que é que você vai estudar ou não, isso também não é correto. Você tem que ter um plano de cobrir aquelas principais áreas, nos principais temas. O que você viu pessoalmente, excelente. Aí, esse é o caso que você vai... Você bicho, tem que estudar, eu tô tendo o privilégio de ver essa doença aqui. Essa apresentação, dessa essa forma síndrome. você vai Aí é que eu fixar. tenho que aprender mesmo, que eu vou fixar agora. Exato. E não vai deixar de estudar o resto porque tá no seu plano de preparação. Só um segundo antes de você falar, Lucas. Só para ilustrar isso de Davi, assim, de uma maneira bem pragmática, assim. Por exemplo, quando a gente rodava em clínica no nosso hospital escola, né? Dividia a turma de internato. 1/4 da turma de internato rodava na enfermaria de infectologia. 1/4 na de hematologia e 1/4 da de clínica geral. As de clínica geral eram sempre as mais concorridas, porque você ia ver então, uma visão mais completa. Ampla, Você rodar na nossa faculdade, em cirurgia geral, significava que você não ia ver emergências, você não ia ver abdômen agudo obstrutivo, você ia ver o quê? Vesícula, né? E coisas relativas, tumor Via biliar. Via biliar. Então, perceba que dependendo do serviço onde é a sua prática, é completamente enviesado. E na prova não é assim. Um erro muito comum que os estudantes cometem é o de achar que na prova de residência não vai cair o que você vê no seu internato, né? E não é assim. O internato, ele é medicina. A faculdade de medicina é medicina. Sim. E na prova de residência cai medicina. Óbvio mas que... não é suficiente. Óbvio que não é assim, é isso, então isso. E um outro erro muito comum que eu vejo é o cara falar assim, não, no meu internato eu vou estudar os casos do meu internato, né? E o erro não está em estudar os casos, o erro está em estudar só os casos do internato. Porque E assim, a realidade é que o interno ele vai pegar 2, 3 pacientes em enfermaria, né? A gente sabe que a rotatividade de uma enfermaria, às vezes, tem paciente que fica 3, 4 semanas internado na enfermaria. Então, se você deixar para o acaso, você vai estudar muito pouco. Só exemplificando, você pegou um paciente hoje com uma leucemia mieloide aguda. Você vai chegar em casa, você não vai estudar só leucemia mieloide aguda, não. Você vai estudar todas as leucemias e os linfomas. Você vai aproveitar aquele paciente ali, você vai estudar a patologia dele, mas você já vai aproveitar e estudar mais coisas, porque você tem uma prova lá na frente para fazer, tá? E aí, eu não tenho dúvida que se cair, a probabilidade maior, o que você mais vai aprender ali, é a patologia daquele paciente. Na hora que cair, se cair uma questão na prova, você vai lembrar do paciente e você vai lembrar das particularidades. Mas não é para estudar só aquilo. Exatamente. E só para ilustrar também agora o que o Lucas falou, assim, pegando esse gancho de Jota, o cara tá rodando na enfermaria de hemato. Esse paciente aí de leucemia vai ficar 4 semanas internado. Às vezes você fica na sua mão, né, ali, na mão daquele interno ali, durante 4 semanas. Você vai estudar só leucemia e linfoma? Não. Você tem que ter um cronograma de estudo de clínica médica em paralelo ali, né? Isso, é isso. Cada paciente de clínica médica, ele é um compêndio de clínica médica. Sim. Agora, se você focar só no diagnóstico principal, um paciente com linfoma e leucemia, você pode estudar milhões de coisas nele, né? Isso. Infecções, ITU, pneumonia, pode estudar várias coisas que estão naquele bloco de clínica médica. E realmente não dá para você sozinho montar o seu cronograma, né? Realmente fica muito complicado você ter essa responsabilidade por isso. Você é imaturo, você não sabe onde começar, você não sabe fazer isso. E por que que no 5º ano, então, você não pode abdicar 100% do seu internato e estudar só por um cursinho, né? Porque a consolidação do conhecimento... ela é feita no nosso sistema límbico, ele faz parte da consolidação da memória. Então, tudo que envolve uma emoção, você aprende mais. Então, provavelmente, se você tá com aquele caso na enfermaria e seu preceptor, na passagem da visita, te fez uma pergunta e você respondeu, você vai ficar feliz. Se você respondeu errado, você vai ficar triste. Se você respondeu que não sabe, você vai ficar com vergonha. Se você acertou, você fica... Se você... esqueceu e na hora que ele respondeu você lembrou, você fica com raiva. Então tudo isso contribui para você ir consolidando aquele conhecimento e a chance de você lembrar disso é muito maior lá na frente. Então o que é o certo, né? Então assim, beleza, meu internato, vou dar o exemplo do nosso internato. Então no 5º ano eram 50 semanas, tinha 2 semanas de férias do 5º pro 6º, a gente passava 10 semanas de obstetrícia, 10 semanas de clínica, 10 semanas de cirurgia, 10 semanas de pediatria e 10 semanas de medicina da família e comunidade.
Então, o certo é você ter, beleza, nas minhas 10 semanas de clínica, eu vou estudar esses assuntos aqui de clínica. Né? Você vai pegar os assuntos mais prevalentes de clínica e você vai colocar aquilo ali para estudar. Cirurgia. O que é o principal de cirurgia? É isso daqui que eu vou estudar. Pediatria. Eu tenho 5 semanas de neo e 5 semanas de pediatria. Então, eu vou começar aqui por neo na pediatria nisso daqui. Lucas, e como que eu encaixo, então, os meus pacientes da minha enfermaria nisso daqui? Bom, provavelmente, nesse seu cronograma de clínica vai ter as doenças que estão ali. Então, você vai só priorizar. Né? Então, você chegou na enfermaria, bom, no meu cronograma aqui está na 7ª semana que eu tenho que estudar leucemia. Putz, mas o meu paciente aqui de agora está com leucemia. Então, eu vou estudar os distúrbios linfoproliferativos, que é aquele global. Eu vou antecipar. O cronograma não é engessado. Da semana 1 para 7. Você precisa estudar tudo ao final. Né? Se nessa semana você tinha 5 assuntos para estudar, você vai jogar um desses 5 lá para frente e puxar um lá da frente para cá. Isso aí aí sim entra, não tem, a gente ajuda a montar, né? A gente dá o suporte de acompanhamento, tudo, mas a gente ensina também como ter esse jogo de cintura para você conseguir remanejar o cronograma e aproveitar de fato aquele momento ali de ter visto o paciente, que é a fase que você vai consolidar melhor o conhecimento. Então, o 7º ano, ele desenvolveu uma plataforma que é o Mentoria Internato, que tem justamente como objetivo ser a solução para o estudo durante o internato. Essa solução é nova. Nova, se você está me ouvindo aqui agora em 2024, né? Outubro de 2024. Mas, se você pegar os primeiros episódios do 7º Cast, lá na primeira e segunda temporada, a gente já falava as mesmas coisas. Isso. Então, o que aconteceu, né? A gente percebeu que há uma dificuldade de seguir aquilo que a gente sugeria. E nem a gente, quando era interno, conseguia fazer do jeito que a gente indica da melhor forma. A gente tinha as nossas dificuldades. Davi falou, talvez a gente fizesse com uma facilidade maior por causa de que não devia tanta dispersão. Tinha menos dispersão. Então, eu considero que aqui, na frente de vocês, está um grupo de bons internos. Nós éramos bons internos, a gente não era quebra-mão, a gente chegava cedo, a gente não faltava, né? A gente tentava estudar à medida do possível, com as nossas limitações, como todo mundo, né? Que não estuda, quebra-mão um pouquinho ali de barriga e tudo, mas no geral, éramos bons internos. E a gente percebeu que mesmo a gente indicando esse método, as pessoas tinham dificuldades recorrentes em aplicá-los. O principal é uma ansiedade com a prova da residência, né? De que não está se preparando o suficiente, aí quer fazer o cursinho no 5º ano. Né? Tanto que a gente bate bastante o martelo disso. Se você pegar as primeiras caixinhas do 7º ano, a gente fala preparação de residência em 1 ano só. Só que a gente sugeria, mas a gente não dava uma solução. A pessoa continuava ansiosa. Eu tenho vários alunos assim, que são aqueles alunos 7º anistas de carteirinha, são cepetistas, sabe o que eu falar? Aí às vezes me abordava assim, eu me encontrava na academia, por exemplo, ou então num congresso, quando é de outro estado, eu falava assim: pô, Danilão, eu sei que você não indica, mas eu tô no 5º ano, aí assinei o cursinho tal, falando, você quer que eu fale o quê? Eu não indico isso que você tá fazendo, eu acho que é ruim pra você, entendeu? E depois do feedback falava, o cara faz porque ele não quer, ele quer se sentir pertencente ao grupo do que tá fazendo ali, né? E o que acontece é o feedback depois falou, pô, velho, realmente não aproveitei, joguei dinheiro fora, né? Realmente o feedback é esse. E você vai passar por isso. E eu acho que eu ainda sou assim, mais xiita quanto a isso, que assim, não é só o dinheiro que é jogado fora. Atrapalha realmente a preparação. Porque esse tempo ele poderia estar sendo usado de outra forma e esse maçante, é cansativo. E o momento não volta. Você deixou de aprender muita coisa do internato porque você... Assim como naquele episódio de residência, a gente falou que o tempo da residência não volta, esse tempo do internato ele também não volta. Né? Você não vai mais ter essa oportunidade de estar aprendendo medicina sem a responsabilidade por aquelas condutas que você está tomando, a discussão, ter alguém supervisionando e tal. É um período de ouro assim na sua formação. Eu lembro de 2 casos assim, muito marcantes para mim. Não são únicos, eu já vi isso hoje com o 7º ano e a gente falando isso repetidamente, isso chama a atenção das pessoas. Então a gente tem muito feedback, então, sei lá, já vi uma centena de casos como esse. Mas tem 2 casos da minha época, assim, né, que me chamaram a atenção. Um até amigo em comum, meu e Jota, que o cara fez uma preparação em 2 anos.
E aí eu fiz a preparação em 1 ano, né? Então, quando eu fui fazer a preparação no ano de prova, eu entrei com esses 2 caras, né? Juntos. E aí tem os simulados lá do cursinho, né? E aí quando a gente fazia o simulado do cursinho, no início do ano, eu tirava, sei lá, 30% numa prova. 35%. E eles tiravam, sei lá, 50%? Não, os caras eram cabeça. 70 Top já. 1, top 2, era 70%. Tipo, porque eles tinham se preparado, eles estudaram mesmo no ano passado. E depois, simplesmente fez um burnout e desistiu da preparação. Não tô brincando. E o outro, o desempenho ficou platô e no final ele quebrou um pouco. E ele me falou que ele é próximo, que fez o burnout não é próximo meu, mas o que é próximo meu falou assim: Danilo, eu quebrei, no final eu tava cansado demais, não aguentava mais, tá ligado? Eu não aguentava mais estudar, ele não conseguiu fazer o intensivão da reta final comigo, como eu e o Jota fizemos. O sprint final, Porra, eu e o Jota tava patinando até o meio do ano, Jota patinou até o final do ano. Eu ainda subi um pouquinho antes. O final foi o que mas no fez sprint, o resultado. eu e o Jota junto ali, a gente tava em São Paulo fazendo o dia todo. Jota, como viu que a água bateu na bunda, ainda fez um sprint mais rigoroso e mais intenso que o meu. E aí no final nós dois estavam... Esse sprint, top, né? eu tenho uma analogia que eu acho que é muito boa, que é assim, né? Do ano de preparação, é tipo como se... Eu não gosto muito de Fórmula 1, né? Mas é mais ou menos assim, né? Tá lá você tem aquela corrida, sei lá, são 70 voltas. No começo ali do percurso, você não pode esticar muito o carro, você não pode ir no limite ali, você tem que manter o ritmo. Economizar pneu, manter o ritmo. Agora, nas 10 menos. últimas voltas ali, tem que estar tudo perfeito, velho. Desde o cara que troca o pneu, coração todo ali, né? a troca do pneu tem que ser sincronizada, o tanque, o cara que bota a mangueira no combustível não pode vacilar, tem que estar todo mundo aliado, tem que tudo conspirar perfeitamente e você tem que conseguir realmente, porque tá todo mundo embolado. Qualquer errinho que qualquer um cometa ali, fica pra trás, porque a diferença... E na Fórmula 1 é exatamente isso. É a estratégia de cada um. Não, você vai dar o gás no início e a gente vai fazer 2 paradas. O outro não, você vai economizar no início, a gente vai fazer uma parada só. Às vezes o cara que fez uma parada só economizou o tempo ali da parada. Isso. E essa parada às vezes significa na prova, no ano de preparação, uma parada real. Porque chega em determinado momento que às vezes a gente precisa mesmo ter uma semana para dar uma quebrada no ritmo, para dar uma respirada e depois voltar mais forte, voltar com combustível a mais. E só voltando ao que Danilo falou, esse colega que ele citou já veio falar comigo, inclusive, que bom que você está dando esse conselho pro pessoal, porque é uma coisa que eu me arrependo de ter feito. Ele passou na prova, ele hoje é um excelente profissional, deu certo para ele, mas ele fala que ele se arrepende de ter feito, poderia ter dado errado e poderia ter sido menos sofrido para ele dessa forma. E outra coisa que ele falou com essas palavras: eu poderia ter aproveitado muito mais o meu internato. Exato. Que ele se formou e ele falou: eu formei médico, mas hoje o que eu sei é o da minha especialidade que eu aprendi na residência, porque o meu internato, o conhecimento adquirido foi praticamente nulo. Hoje eu enxergo que assim, o cara ele tem que no 5º ano, ele tem que conseguir estudar para a residência, né? Ele não pode estar com isso longe, mas ele tem que conseguir estudar e com isso aproveitando o internato dele, né? Então, o que é que a gente faz hoje? Então, a gente tem uma plataforma que tem um cronograma de estudo já pronto, com aulas de todas as grandes áreas. Então, se ele está em clínica, eu tenho ali todas as aulas gravadas para eles. Aulas curtas não são aquelas, não é a mesma densidade de uma aula de cursinho, né? É uma aula para o cara ter uma base. E eu monto uma plataforma gamificada em que ele tem uma trilha para seguir, em que ele vai ter aulas, questões e flashcards para ele fazer. Só que ele não tem acesso a um banco, ele não tem, sei lá, 300 questões de cardio para fazer, não. Eu tenho um mentor de cada área e esse cara seleciona. Bom, para esse tema aqui que é trauma, eu acho que para esse tema aqui, o ideal é que ele faça 10 questões, depois assista a aula, depois consolide com 50 flashcards que eu escolhi e depois ele vai responder essas 72 questões que eu escolhi a dedo para ele montar uma base. Beleza, ele terminou esse tema de trauma, ele vai agora para apendicite. Beleza, apendicite, eu acho que a apendicite, a estratégia melhor já é ele começar por esses flashcards. Então, tem ali a estrutura toda pronta para ele estudar para o internato dele,
da mesma forma que ele estuda para residência, mas sem aquela carga pesada que ele morre, né? Pelo contrário, eu quero que ele estude, ele tenha tempo para ele fazer as coisas que ele queira fazer, para ele não chegar exausto e ele montar a base. O ano ruim é o 6. Exatamente. Né? E aí, o que é que o estudante pergunta pra gente, né? Ele pergunta assim, e tem revisões passadas, né? Ou tem que fazer prova inteira? Não tem. Revisões passadas, tá consolidado assim como flash, porque no nosso método lá, a gente usou também as melhores evidências científicas de memorização e de aquisição de conhecimento. E revisões passadas tá entre essas coisas. Só que o problema é o seguinte, meu irmão, revisões passadas é uma estratégia do ano de preparação. Provas inteiras é uma estratégia do ano de preparação. Essas coisas têm que ser inclusas, mas não necessariamente agora, não necessariamente nesse momento. Então, o cara tem uma segunda vantagem, que é, eu entrei na mentoria internato, eu não preciso ficar me preocupando com o que eu não devo fazer. Ou eu não devo ficar preocupando se eu tenho que fazer o mentoria internato e assinar um cursinho, ou eu fazer o mentoria internato e ler tal livro, ou ler tal livro. Não, pô. Você vai fazer o que está ali. Você vai ler os temas do internato, vai ler artigo, vai up to date, seu chefe mandou, tudo bem, isso é coisa do internato, mas o que você tem que focar extra está tudo ali. E se não está ali, é porque não está na hora. Isso tira dá uma leveza ao internato do cara, né? O cara, eu tô fazendo um bom internato se eu cumprir isso aqui bem feito, entendeu? Até pro cara chegar no 6º ano mais leve, né? Ele chegar bom. Eu cheguei aqui tranquilo. Por exemplo, a minha preparação no 6º ano, eu fiz o intercâmbio antes. E o fato de eu ter chegado leve me possibilitou que eu conseguisse estudar muito pesado naquele período ali. Que é um pouco do que vocês falaram. Então, o nosso objetivo com essa mentoria internato é: eu quero que você seja um bom interno. Na mesma forma, eu vou garantir que você aprenda os conteúdos que caem na prova de residência, que você chegue com uma base boa para eu não ter que te ensinar a estudar nesse momento, no 6º ano, né? Eu quero que você saiba mais ou menos o diagnóstico, os tratamentos, mas eu não quero que você entre no detalhe da técnica cirúrgica que uma questão específica de uma instituição cai, daquela picuinha de uma hérnia diferente que você tem que decorar. Porque eu não quero que você decore isso em abril do seu 5º ano para uma prova que você vai fazer em novembro, porque você vai esquecer, cara. Não tem como. Tem coisa que é decoreba mesmo. Então, o internato é para você aprender o básico do básico. E a gente sabe que muitas vezes na prova de residência não cai só o básico, né? Tem prova que cai. Tem as coisinhas de decoreba que não tem jeito. Principalmente algumas provas muito boas, por exemplo, se você quer fazer USP São Paulo, se você quer fazer USP Ribeirão, se você quer entrar na Unicamp, o Einstein, por exemplo, que é uma prova que são de casos clínicos, que muitas vezes não basta você saber o assunto. Ele vai, no enunciado, ele vai pescar se você consegue ter aquela parte teórica, mas para você responder as alternativas, ele vai exigir de você um certo bom senso, que você só vai adquirir esse bom senso se você fez um bom internato. Então, esse tipo de prova que eu e Davi nos demos muito bem estudando um pouco, por quê? Porque às vezes você acerta... Né? Você acerta uma questão que o cara que estudou muito ali não acerta porque ele não tem aquele bom senso da prática do dia a dia. E vocês podem pegar aqui, entrar na prova da USP e ver que muitas vezes o enunciado é para você saber se está se tratando de uma pancreatite, ou de uma colecistite, ou de uma diverticulite. Mas na alternativa ele não está te cobrando isso. Ele está te cobrando qual o tratamento para aquela condição, o manejo, se vai para UTI, se não vai para UTI, qual que é a melhor opção para aquele paciente. E a melhor opção é só se você teve o bom senso de, na prática, acompanhar isso no dia a dia. E é por isso que os alunos, muitas vezes da USP, eles conseguem ir melhor, porque lá na USP, eles realmente o internato deles é vendo esses casos. Sim. E isso dá uma rasteira no cara que é proveiro, que estudou só pra prova. O cara fica... Que ele já tem, às vezes o cara cria um algoritmo na cabeça. Tais e tais sintomas, é pancreatite. Se é pancreatite, vão pedir tratamento, o tratamento vai ser conservador. Se é conservador, vou fazer isso. E aí, no enunciado, ele começa lá. Tais sintomas. Aí ele, pancreatite é a resposta. Aí ele continua lendo. Foi dado o diagnóstico de pancreatite. Ele, já pegou
o que eu achava que era. Iniciou-se tratamento com tal. Ele, putz, já falou, inclusive, a resposta que eu achava que era. E aí ele pede uma coisa que é do dia a dia, de vivência, de bom senso. E aí ele começa a buscar nas alternativas, às vezes, ele já vai enviesar para a alternativa buscando o que ele tem na cabeça dele. Ele não consegue ler uma alternativa e fazer o discernimento daquilo vinculado à prática. Então, por isso que o internato bem feito, ele tem que ter. E você, às vezes, só vai conseguir fazer esse internato bem feito se o seu preceptor, ele só vai conseguir aprofundar em uma coisa específica do dia a dia, se ele te faz uma pergunta, fala, tá, qual o diagnóstico do paciente? Você fala insuficiência cardíaca. Pô, muito bom. Por que você achou que é insuficiência cardíaca? Você responder, não, porque a fração de direção tá em tanto, então é isso. Pô, muito bom. E aí, o próprio internato, ele vai conseguir, o próprio preceptor, ele consegue vai conseguir avançar com vocês em coisas do dia a dia. Porque senão, às vezes, se o cara tiver que parar para explicar para você o diagnóstico básico que você podia ter lido no livro ou respondido uma questão e acertado, ele não consegue aprofundar em coisas que é do dia a dia. E aí, realmente, o seu grupo do internato vai fazer diferença nisso daí. Né? Então, eu acho que o estudante, ele tem que ter essa autorresponsabilidade de entender que ele tem que chegar ali com o que o livro conseguir dar para ele tem que saber. Para o preceptor conseguir desenvolver com ele o raciocínio ali, porque isso vai ajudar tanto para ele passar na residência, como na prática médica dele depois. Eu vou até colocar uma outra coisa, eu tava pensando o contrário aqui. E o cara que não passa? Porque imagina a frustração do cara que se preparou, assim, usou o tempo do internato para a prova de residência. O cara se preparou só para residência, etc. E o cara não passou, bicho. O cara não aproveitou o internato. Ele agora vai cair no mercado muito mal preparado para dar plantão, vai pegar os piores plantões e vai se frustrar. Para esse amigo inseguro. Nosso, se ele não passasse, ele tava Ele ferrado. vai se sentir inseguro, o cara vai fazer o que da vida? Basicamente, porque ele ficou prova de residência, 2 anos. Prova de residência. E ele falou, velho, eu não tenho condições de dar um plantão. Pois é. Ele não tinha condições de dar um plantão. Enquanto nós 4 aqui saímos dando plantões até complexos, assim. De UTI, e tal. De UTI e tal, então, assim, até pra isso, porque até assim... ajudou na entrada da residência, né? Porque uma residência de cirurgia geral e a nossa de neurocirurgia, porra, o cara que tava verdão ali... Totalmente ele diferente. tomava mais cacete, né? Na residência. Ele sofria muito mais. E a gente não, a gente conseguia desenrolar os pacientes mais graves e tal, né? Eu lembro que quando eu rodava lá na emergência da HC, eu dava graças a Deus quando tava Jota e Felipe, né? Que é o meu sócio também, sempre uma semi-UTI que tem lá. Porque quando ficava 2 residentes da geral ruim ali, meu irmão, os pacientes nossos da aí seu plantão fica pior ainda. Porra, a gente tinha que ficar passando central nos pacientes que estavam nessa semi. O paciente fica mais grave, dá mais trabalho, menos alto, acumula mais paciente. Que o residente da cirurgia geral, que era pra estar assistindo esse paciente, não conseguiu fazer, né? Então, até pra isso, assim, se seu plano de passar na residência der errado, e aí, bicho? Você se preparou direito pra ser médico? Pra dar plantão? Passar um ano dando plantão, fazendo pé de meia, estudando de novo? Sim. Ou você vai ficar em casa fazendo nada, dando despesa pro seu pai sem trabalhar com um médico formado? A vergonha disso. E se o plano de residência deu certo, você vai começar sendo um bom residente ou sendo um interno com carimbo? Um pangaré, um interno com carimbo. E de prática, assim, acho que vocês convivem bastante ou relativamente com o interno. De postura, assim, o que vocês veem que é um bom interno, assim? Qual a dica que você dá pro pessoal, assim, para o cara... Beleza, eu já entendi aqui que eu tenho que estudar a parte teórica, mas de dia a dia, assim, no hospital, o que vocês falariam pro cara que tá chegando a primeira vez, tá no primeiro rodízio, ou tá indo pro outro? Isso é uma coisa que, assim, o principal pra esse cara é... Pelo amor de Deus, tio. Acompanha a porra do 7º ano, velho. Larga de ser quebra-mão, fala. Porra, velho. Cara, tem tanta gente ali, velho, que, por exemplo, vai acompanhar eu e Davi ali, que é interno. Conhece a gente, sabe? Conhece o 7º ano. Mas é incapaz nem de assistir o podcast, tá ligado? Porque no podcast já tá as dicas ali do cara ser um bom interno, tá ligado? Se o cara acompanhasse... É igual que a gente comentou em outro episódio aqui, que agora a gente teve um R1, o Pedrão, que é de um serviço lá de Salvador. Porra, meu irmão, o cara consumiu todos os episódios do 7º ano, era ser petista e tal. E o cara, meu irmão, foi ponta firme demais. Fez o nome dele no serviço, tá ligado? Foi o melhor R1 de igual para igual com os melhores R1 do HC que a gente tem na nossa época ou depois da gente, sabe? Agora... Tem um monte de interno que conhece o Davi, porque a gente é orientador da liga, mas às vezes fica aquele negócio familiarizado ali, eles estão ali e tal, no 7º ano não liga muito. Nem todo. Santo de casa não faz milagre. Não faz milagre, exatamente. Santo de casa não faz milagre. Alguns até assistem, alguns acompanham, mas alguns não. E esses que não, bicho, é impressionante o contraste do interno, sabe? Então o primeiro passo é acompanhar o 7º ano. Por quê? Porque o que é que esse que acompanha o 7º ano faz, né? Eu dou até uma aula.
ele tá ali procurando servir, né? Esse é o principal ponto, né? Ele que tá procurando ali ser útil e interesse. São duas coisas, interesse e procurar ser útil. Essas duas coisas combinadas para mim faz um bom interno. Então, pô, cara, o cara que passa o dia todo ali no celular, ou então de braço cruzado no centro cirúrgico, ou então, tipo, sem falar nada com você, no canto, escanteado. Óbvio que tem um pouco que são mais introvertidos e tal. Na primeira vez que você vai acompanhar, tudo bem, você até se ambientar. Eu não recomendo, mas... interesse, tipo, doutor, posso ver que o plantão tá mais tranquilo? Você pode me explicar essa tomografia? Por que médico que não vai explicar uma tomografia se o plantão tá mais tranquilo, entendeu? Que, pô, por que você pensou nisso, né? Por que você vai fazer essa conduta? Interesse genuíno. Pô, o anestesista vai entubar. Por que você vai ficar do meu lado, parado de braço cruzado, ou você vai ficar do lado do anestesista perguntando pra ele como é que faz, entendeu? Ele pergunta assim, posso ver você fazendo? Posso ver você fazer. Porque se você pedir que ver, muitas vezes você já ganha o tubo de primeira. Se o cara estiver confortável, na segunda, terceira, no máximo ali você já entuba. Sei lá, quando o cara acompanha o sétimo ano, ele já sabe até como servir ali na enfermaria, como servir no centro cirúrgico, porque a gente dá aula disso e tudo, tem milhões de sugestões. Mas é impressionante como o cara também não tem nenhuma criatividade. Eu acho que ele talvez não tenha um interesse e aí não surge essa criatividade. Porque é milhões de coisas que o interno pode ajudar, entendeu? Ele pode ajudar passando um recado para a enfermeira, mandando um aviso no centro cirúrgico, olhando um paciente na enfermaria, pedindo para a enfermeira preparar o material para colher um líquor. Ele pode tirar a foto do cirurgião operando para o cirurgião postar nas redes sociais. Ele pode ajudar a chamar a enfermeira quando o cirurgião ou o assistente da sala quando o assistente sai, o anestesista sai. Entendeu? Ele pode botar a imagem na tela para o cirurgião operar. É 1 milhão de coisas, né? Ele pode passar o café da enfermaria para a equipe multi. Porra, eu acho que uma dica assim pro interno é falar assim, ó, como que eu posso tornar a vida de quem tá aqui ao meu redor mais fácil, né? Do residente de tudo. Então assim, equipe. Outra coisa, se tem um residente, começa por ele, vai. Não tenta querer ajudar o preceptor pelo chefe primeiro do que o residente. Tenta tornar a vida do residente mais fácil. E a real é trabalho braçal que você vai conseguir tornar a vida mais fácil, né? Então, se o cara tá com um papel na mão e falar, vou dar um exemplo, putz, esqueci o tal papel do lugar. Onde é que tá, doutor? Eu vou lá pegar esse papel. Já começou daí. Putz, tem que evoluir, tem que escrever tal coisa. Posso fazer aqui, você carimba? Para adiantar seu tempo? O cara tá lá na visita e o preceptor falou, não, depois fala com a enfermeira tal coisa ali pra eu checar isso. Doutor, você quer que eu passe esse recado ali pra você? Ajuda tanto essas pequenas coisas. Entendeu? Tipo assim, o cara ficar com gratidão do cara, quer ensinar. Pequena coisinha que, tipo assim, outra coisa, o que o cara pode fazer. Vai anotando as pendências. Vai anotando, da mesma forma que o preceptor vai falando pra ele, ó, tem que fazer isso, isso e isso aqui. Anota todas as pendências. Quando acabar ali a visita, você fala, eu anotei aqui as pendências. Qual dessas aqui você quer que eu te ajude? Né? São pequenas coisas que é só você estar atento. Uma dica prática que eu gosto muito de dar e que funcionou muito pra mim também. Assim, mudou, virou a chave. Quando eu caí na real, eu falei, pô, eu deveria estar fazendo isso. E eu dou sempre essa dica. Olha, cuide do paciente como se ele fosse sua responsabilidade mesmo. Essa é uma dica muito boa. Porque a partir disso, se você muda o seu pensamento, não vou falar mindset porque tá manjado. É exatamente isso. Tá manjado, mas é o mindset, a visão que você tem daquilo, a forma de enxergar, o seu ponto de vista. Se você enxergar aquele paciente como se fosse seu, pô, se esse paciente aqui fosse meu paciente particular, do meu consultório, que tá aqui agora sendo cuidado por mim. Ou se eu fosse o médico hoje, né? O responsável por ele, o médico com carimbo na mão. O que é que eu faria aqui, pô? Ia prescrever o quê? Ia tratar como? Pô, se eu não sei, eu tenho que saber. Vou dar uma olhada aqui. Vou fazer uma prescrição, esboço, levar pro... Não tô falando que você vai carimbar, fazer o que não é sua responsabilidade, mas você vai fazer como se fosse e leva pro residente, leva pro preceptor. Você vai... Esse paciente aqui precisa fazer uma tomografia. Eu vou simplesmente pegar o papel e entregar pra enfermeira ou eu vou lá no setor... Pô, dá pra fazer hoje? O paciente tá precisando, tem vaga, não tem? É pra amanhã, mas beleza, que horário amanhã? Dá pra ser de manhã? Ele pode operar amanhã se fizer a tomografia. A ressonância não tem aqui, mas onde é que tem? Como é que faz a regulação? Tá pendente isso, tá pendente aquilo. Você vai começar naturalmente a querer resolver. E aí você vai ajudar o residente, você vai... Assim... E aí dá seu horário e precisar trocar a sonda do paciente ainda não foi trocada. Deu seu horário de você ir para casa. Você vai para casa e se esse paciente fosse seu? Você ia largar? Você ia largar lá? Quem é que vai cuidar dele? Ele vai se cuidar sozinho? Aí você começa a
sair mais tarde, no dia seguinte você vai chegar naturalmente cedo você vai ter uma outra postura frente ao seu internato. É muito menos passivo. Essa mentalidade eu acho que eu não tinha lembrado, não. Eu acho que é um dos pontos mais importantes. Acho que uma coisa assim simples, parece muito simples, mas as consequências só você ter um insight enormes. Muda totalmente a sua postura. Muda. Porque chega um paciente e aí você não se preocupa em fazer a prescrição dele, porque você sabe que o mestre... Você quer colher uma história direito, pô. Você não quer passar uma história cagada. Exatamente. Exato. Só que, pô, se você fosse o seu paciente, você que ia fazer aquela prescrição. Uma coisa que interno não aprende é fazer prescrição. Porque sempre o assistente que pede. Agora, se você tem essa mentalidade, pô, se fosse meu, o que eu ia prescrever? Pô, meu carimbo é daqui a 3 meses, velho. E da primeira vez você vai fazer assim. De pirona? Não sei. Na primeira vez você não vai saber nem onde pirona. Nem onde pirona. Você não vai nem saber onde pirona. Entendeu? Daqui a um mês você vai estar fazendo quase metade ou mais da prescrição. Essa questão do interesse que você falou, eu acho que é muito legal o cara ser interessado. Só que eu acho que tem uma linha tênue aí que o cara também não pode fazer qualquer pergunta, né? E aí eu tenho uma dica. É o seguinte, ó. Toda pergunta que você for fazer, pense o seguinte: eu posso ter essa resposta no Google? Se você conseguir ter essa resposta no Google, não faça essa pergunta. Bote no Google. Isso não quer dizer que o Google vai te dar a resposta. Mas é completamente diferente você chegar... Davi, eu até pesquisei no Google, mas eu não consegui achar essa resposta disso daqui. Eu tô com dúvida nisso. Velho, você já desarmou o cara, entendeu? Porque você chegou ali e demonstrou que você tentou buscar aquela solução de alguma forma e não encontrou. Então o cara não vai, ele vai só tipo responder e pronto. Tem muitas oportunidades de se interessar sem ser interesseiro. Assim, uma básica que eu falei, né? Os internos estão muito ruins. Então, eles vai ver que eu vou operar, mas não viu nem o paciente, não sabe o que é. Você viu a imagem do caso? Não viu a imagem, pô. Não sabe nem o que é a cirurgia. Às vezes pergunta só o que é a cirurgia, só e mais nada, entendeu? Então é um desinteresse total, assim, sobre o que vai fazer, como eu vou fazer, não, o que eu vou fazer. E às vezes não é nem só a falta de interesse, mas a imaturidade pela falta de experiência, de ter feito estágio, de ter se exposto à prática, que o cara, ele nem teve o insight de dizer, pô, vai operar, mas qual é a imagem desse paciente? É importante ver a imagem. O cara nem pensou pela cabeça que era importante ver a imagem. E fazer a meia-culpa aqui, às vezes o interno não tem nem acesso ao prontuário, é o primeiro dia dele no hospital. Mas assim, em vez de você chegar aí pro cirurgião e falar... Qual a cirurgia de hoje? Ele fala, doutor, eu queria saber um pouco, estudar, ver o paciente de hoje. Como é que eu acesso aqui o prontuário para eu ver as coisas desse paciente? É completamente diferente. Porque nisso daí você está demonstrando interesse e no outro está parecendo, pode ser que seja interesseiro. Não que você queira ser interesseiro, mas a imagem que você passa é uma imagem de ser interesseiro. E a gente falou aqui em algum podcast que não basta ser, você tem que parecer ser, né? Então, essa é uma forma de você parecer... interessante, né? Interessado. Eu tenho outra dica, assim, que pra mim é... Depois dessa do Mindset, é a segunda mais importante, assim. Ela é essencial, assim. Que eu só descobri quando eu fui pra São Paulo, porque os internos de lá faziam e a gente não fazia. Que é o quê? Discutir o exame na radiologia. Você não tinha esse costume. Não tinha esse costume. Na USP, todo mundo... Você foi o radiologista de lá. Todo interno ia lá discutir exame com você. Os residentes iam discutir exame com você. E a gente não tinha isso. E o que é que acontecia na nossa prática, né? No nosso internato, não sei como é hoje exatamente. O paciente fazia uma tomografia, ficava, como o serviço era muito remoso, muito lento, a gente ficava esperando 10 dias o laudo. 10 dias o laudo. É inadmissível o negócio desse. É inadmissível. Eu tive um choque de realidade quando eu entrei nas escolas clínicas, que o cara fez a tomografia... O laudo vai estar escrito hoje, mas os caras não esperam o laudo estar escrito hoje. Acabou de fazer, saiu da máquina, o interno já vai para o radiologista abre a tela e já discute o caso. Isso é muito rico pro estudante. É por isso que a gente não tinha... Se a gente não tivesse os cursos de preparação naquela época, a gente não tinha condição nenhuma de competir com ele com aquelas provas, porque a prova tem imagem, pô. A gente não via a imagem. Como é que você aprende raio-x? Como é que você aprende tomografia? Como é que você aprende... Se não for vendo, né? Se não for vendo, se não for discutindo com o radiologista, né? Então, eu acho... E às vezes você discute o caso clínico com o radiologista. Sim, porque o radiologista ele vai querer saber a clínica. Então, naquela discussão com o radiologista, você não está aprendendo só a imagem, você está discutindo a clínica do paciente. Eu acho que isso é uma prática que é muito simples de aplicar. O radiologista... Ao contrário, eu acho que ele vai se interessar, ele vai gostar, a maioria dos radiologistas. E é muito enriquecedor para o internato. E tem outra coisa, o cara ele passa a ser útil, porque essa informação só ele tem na visita. Só o interno tem. Então o próprio residente vai falar, não, fulano, você discute na radiologia, o que é que o pessoal achou?
Porque você vai ter a sua impressão, você viu a imagem, mas às vezes você não tem o tempo. É muito paciente para você discutir todos eles na Cuidado na pra radiologia. não ser interesseiro mais uma vez, você querer aparecer com isso, né? Tipo assim, você já discutiu na radiologia. Aí não fala pro Aí residente. não fala pro residente, aí no meio do round você levanta a mão. Ah, mas eu discuti com o radiologista. É o residente, olha assim. O residente vai querer dar um soco na sua E o cara. preceptor vai perceber isso. Vai, Vai lógico, perceber percebe. isso. Então, não pense mais uma vez que você é o seja esperto. útil ao serviço. Como é que você é útil ao serviço? Você acabou de adquirir aquela informação, passa para aquele hierarquicamente superior. A hierarquia é importante dentro do hospital. Respeitem. Ah, mas é um residente que eu não gosto. Não importa. Ela vai começar a ser mais agradável com você, ele vai começar a ser mais agradável com você à medida que você for E útil. tem ali. outra coisa, e pode ser que você passe o caso pra ela e ela passe e não dê oportunidade. Mas lembre, você tá fazendo sem esperar nada em troca. É, exatamente. Então pode acontecer E vai isso. colher lá na frente. Assim e como você tá fazendo pro paciente, né? não é para você ter benefício próprio. Então, resumidamente assim, as dicas práticas do dia do internato que vocês acabaram de ver aqui. Se você tem uma dificuldade, provavelmente você tem em cronograma, em método de estudo no seu 5º ano ou no 6º ano, se você não for fazer a prova. A gente vai deixar aqui na descrição do grupo o link da nossa mentoria para você conhecê-la, né, ver se faz sentido para você. A gente tem 4 professores que são formados pela Unicamp, pela Santa Casa, pela USP, de cada grande área, que faz reuniões semanais com vocês, trazendo atualidades, discutindo artigo, discutindo às vezes um conceito que não ficou muito claro. Então tem essas mentorias que são na verdade aulas que ficam gravadas para vocês. O preço, ele é muito barato, né? O preço ele atualiza, não sei que ano você vai estar vendo esse podcast aqui, mas normalmente ele fica em torno de 30% do valor de uma mensalidade do cursinho, né? É muito barato, a gente fez esse produto para você ter acesso e nosso compromisso é formar você um bom médico, né? No fim das contas é isso que a gente está fazendo. O preço atualmente é praticamente o preço de custo, a gente só usa para realmente pagar o processo de Estreitar a tecnologia, relação com o estudante. estreitar a relação. Então esse é o nosso objetivo. A gente vai deixar aqui o link na descrição da nossa mentoria para você conhecer nossa plataforma. Você pode testar gratuitamente aí por 7 dias, depois você pede seu dinheiro de volta se você não gostar. A gente não tem nenhum problema com isso. Na hora eu não gostei, clica aqui, recebe. Dificilmente vai acontecer porque o nosso produto é muito bom. Então você vai provavelmente continuar. Vai ser um melhor interno, vai ser um médico melhor, vai se preparar melhor para a residência. Enfim, todo mundo ganha. Seu paciente, você, seu pai ou você mesmo que vai estar economizando bastante na sua preparação, tá? E, como sempre, agradecendo aos 2 parceiros, GX Med Contabilidade e galera da Domus Doctor. Aí, respectivamente, vai acertar tudo da sua PJ e a sua carreira de marketing médico. Se você gostou, compartilhe com seu amigo. E se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. E até a próxima. Padrão total, tio.